Olá, mais uma vez, turma, tudo bem com vocês? Professor Marcos Vital aqui de volta, com mais um vídeo aqui do nosso segundo bloco do nosso projeto, agora falando sobre ensinando R para análise de dados, tá? Se alguém estiver chegando aqui agora, vai ali na descrição do vídeo, clica no link, vocês vão se localizar no projeto. Esse é um projeto com duas partes. A primeira grande parte é dedicada à aprendizagem de R, né, a ensinar vocês a utilizarem linguagem R para análise de dados, e esse segundo bloco, um pouquinho mais enxuto, um pouquinho mais solto, né, mais leve, ele tem um formato diferente, ele é dedicado a gente discutir um pouco sobre como ensinar R. Eu trouxe para vocês numa primeira aula a minha visão geral, eu trouxe para vocês numa segunda aula a minha perspectiva em retrospectiva da criação do bloco central do curso, né, do eixo central do nosso curso. Então eu gastei um tempo revisando, está até aberto aqui ainda, né, a estrutura do curso, explicando por que eu fiz isso, por que eu fiz isso nessa ordem, quais foram as minhas decisões, e eu espero que com isso, com o que eu passei nessa aula passada, eu tenha conseguido transmitir um pouco dessa lógica que eu encontrei para ensinar R e que, como eu mencionei para vocês, de uma forma bem empírica, né, eu entendo que ela tem funcionado na medida que eu tenho ao longo dos anos gastado e dedicado bastante tempo ensinando R, ensinando análise de dados para as pessoas, principalmente para públicos que não são públicos que vêm da computação ou que vêm com um conhecimento mais denso de matemática e coisas assim. O que eu queria trazer aqui para vocês, e aí de novo eu volto à tela do R, sem saber muito bem se eu vou usar alguma coisa aqui, mas eu quero mais conversar com vocês, é um aspecto, é chamar atenção para um aspecto que eu acho muito importante, que está relacionado aos erros no R. Durante o curso, eu dediquei uma aula, né, uma pequena aula, que eu batizo ela de não R no R, só pelo trocadilho, e durante a aula eu brinco que, na verdade, o título dessa aula ele não é um título muito honesto, porque eu não quero que as pessoas não errem no R. Vai ser normal elas errarem, vai ser normal ver mensagens de erro, fazer comandos equivocados que vão gerar mensagens de erro, ou que vão gerar algo que não faz sentido, e aí você para, olha, se recupera e contorna o erro. Muitas vezes, espera-se que na maioria das vezes, com base na mensagem de erro. Apareceu uma mensagem de erro dizendo isso, eu olho para ela, já sei o que foi errado. E aí eu reforço um pouco então essa ideia de que é normal errar no R. Ninguém, mesmo que a pessoa fique muito fera, que ela passe muito tempo estudando, praticando, trabalhando em R, ela vai errar. E se vocês acompanharam as minhas aulas, agora eu não sei, né? Podem ter pessoas que chegaram aqui apenas para esse bloco, mas se vocês acompanharam as aulas do primeiro bloco, vocês devem ter me visto errando. E os meus erros, eles não são planejados. Quer dizer, teve momentos que sim, que eu falei, gente, eu vou fazer uma coisa errada para gerar uma mensagem de erro. Tem esses momentos didáticos, mas tem momentos de erros acidentais. São erros orgânicos. Eles surgem naturalmente. Por quê? A gente está trabalhando em linha de comando. Então, às vezes, a gente digita algo errado. Eu sempre reforço muito que o autocompletar é nosso amigo e a gente tem que usar o autocompletar muito bem, porque o autocompletar vai nos ajudar a evitar alguns erros comuns e chatinhos, mas mesmo com o autocompletar, de vez em quando a gente erra. Às vezes a gente pula uma etapa, às vezes a gente faz um raciocínio meio equivocado com a lógica da função, às vezes a gente esquece a posição ou a estrutura de um argumento, de uma função, essas coisas acontecem. E aí eu venho nessa aula de hoje agora dizendo para quem for ensinar, para vocês errarem no R e deixarem os erros acontecer, deixarem os erros serem parte do processo. Eu gosto muito de pensar que um pouco da minha forma de ensinar, ela tenta transmitir uma ideia um pouco humana do ensino, que é, eu sou um professor, mas eu não sou perfeito. Eu me equivoco, eu me engano, eu erro.
A forma como eu lido com o equívoco, com o engano, com o erro, é que vai ser importante. O não errar não é. Porque o não errar, ele não é humano, ele é estranho, ele não existe no dia a dia. E aqui a gente não precisa falar só de R. Eu dou aula de ecologia na graduação. Eu tô falando ali, tô dando a aula e eu posso trocar uma palavra. E às vezes os estudantes percebem e chamam atenção. Aí a gente faz aquela velha piadinha de professor. Ah, foi só para ver que se vocês estavam atentos, né? E não era. Mas aí todo mundo ri porque todo mundo sabe que não é. Então é normal, óbvio. Aí a forma da gente lidar com o erro é que vai ser fundamental. É a gente perceber, admitir, lidar, seguir adiante. No que diz respeito ao uso do R, eu acho que isso acaba sendo mais importante. Para uma pessoa que nunca usou o R na vida, que não manja muito de análise de dados e não vem com uma bagagem de computação, o R é absolutamente intimidante. Nunca se esqueçam disso, gente. A não ser que a pessoa já venha da área da computação, então, por exemplo, a pessoa já sabe programar e ela quer apenas aprender o R como uma linguagem a mais. Tá tudo bem. Ela vai achar estranho porque o R tem características únicas, mas toda linguagem vai ter, né? Ou talvez uma pessoa que vem de uma formação quantitativa muito forte, né? Alguém que está na matemática, na estatística, que talvez ainda não tenha sido introduzido no mundo da computação, mas já tem um preparo na forma de pensar para isso. Se a gente não está falando de pessoas desses dois grupos, o R é intimidante. Eu tenho sempre que... Eu gosto muito de relembrar isso e pensar, por exemplo, que quando eu aprendi R pela primeira vez, teve algo que para mim foi um privilégio e nem todos os meus colegas de mestrado compartilhavam. Eu tive acesso a computador bem cedo, porque o meu pai é professor universitário, hoje aposentado, né, mas professor universitário também, e ele levou para nossa casa, numa época que ainda não era comum, um computador. Só que o computador, gente, era um computador que nem mouse tinha, ele não tinha Windows, o sistema operacional era o DOS. E eu tive a chance de aprender a usar e aprender alguma coisinha ali. Para quem não sabe o que é DOS, DOS, o DOS ele é um sistema operacional todo em linha de comando. Então eu tive um contato breve com os computadores com linha de comando. Eu acho que eu vou ter que abrir a porta para o Menta sair. Ô Menta, coisas que acontecem no meio do vídeo e eu prefiro não editar. Prefiro não editar. Um instante, minha gente. Pronto. Gato saiu. Daqui a 5 minutos ele pede para entrar, né? Porque gatos são assim. Mas vamos lá. Eu tive esse contato com o DOS quando eu era bem jovem, né? Ali, criança, adolescente. E isso ficou. Quando eu fui usar R pela primeira vez, uma das coisas que aconteceu foi que eu olhei e pensei, é em linha de comando igual o DOS. Então eu tinha alguma familiaridade com a lógica de se usar um computador usando um sistema de linhas de comando. E isso me ajudou. Boa parte dos meus colegas de mestrado, apesar da gente ter a mesma faixa etária, não tinham essa vivência, então para eles a coisa era mais estranha e mais assustadora. Quando a gente olha para hoje, aí eu penso de novo no meu público. Eu vou dar aula para o pessoal no começo do curso de Ciências Biológicas. Tem gente ali com 18, 19, 20 anos de idade. A esmagadora maioria ali, o contato com tecnologia digital é muito por um celular, né? Então é absolutamente intimidante usar o R. Então se eu chego e começo a digitar um monte de coisas e começo a fazer tudo muito rápido e eu lembro tudo de cabeça e eu vou pá, as pessoas vão criar uma expectativa. Elas vão olhar e vão pensar, então eu tenho que aprender a ser assim. E não é isso que eu quero. Então eu gosto de tornar explícito o fato de que eu só sei um monte de comandos do R memorizados porque eu dou aula de bioestatística 2 vezes ao ano, já há mais de 15 anos. Então é lógico que eu memorizo um monte de coisas no R. E eu uso o R no dia a dia. O R é a minha ferramenta de análise de dados. Eu, como professor de bioestatística, muitas vezes auxilio colegas e outros estudantes a analisar dados. Então é uma ferramenta cotidiana para mim. Eu acabo memorizando. O usuário comum que quer aprender o R para analisar dados e não vai se aprofundar, ele não precisa memorizar.
Basta ele ter um dicionário, como a gente criou aqui no curso, basta ele ter scripts bem estruturados, com nomes fáceis para poder chegar e lembrar como que faz isso no R. Basta entender a lógica básica da linguagem e depois usar a internet para como se faz tal coisa no R. Ah, tá, é assim, e conseguir fazer essas coisas dialogarem. Então é muito importante a gente não criar um ideal que não existe, de uma pessoa que vai programar igual hacker de filme, sabe? E a gente mostrar que, olha, isso é diferente para você? Tá tudo bem. Quando eu fui aprender, eu também achava super diferente, eu me acostumei. Ah, eu tô sabendo vários comandos de cor porque eu tô o tempo inteiro lidando com isso. Não se preocupa, você vai guardar o seu script. Essas coisas têm que ser ensinadas. E aí, por cima disso tudo, errar e deixar o erro transparecer é bom. E aí a gente tem dois contextos. Um contexto, ele é o contexto que, na verdade, não tem muito o que fazer, porque a coisa vai acontecer naturalmente, que é o contexto da aula presencial, a aula ao vivo. Você tá na aula presencial, tá na aula ao vivo, você errou, todo mundo tá vendo e tá tudo bem. E aí mas aí eu reforço isso, use isso. Eita, gente, eu errei. Nossa, mas é normal, né? Vamos olhar o erro. O que eu fiz de errado? Se a turma já tiver num momento que já aprendeu um pouco, você pergunta, gente, quem consegue entender o que eu errei? E aí a pessoa pode chegar e isso vai ser bom para a pessoa identificar o erro, treinar isso, exercitar isso. Agora, eu vou um pouco além. Aí, claro, talvez seja uma idiosincrasia minha, uma coisa muito minha, mas eu não gosto de editar os meus vídeos em parte porque eu não quero ter o trabalho de editar, mas uma outra parte é que eu encaro como algo muito interessante eu não editar, porque eu deixo os erros transparecerem, e por mais que eu não possa fazer como eu faria ao vivo, que é, gente, alguém me ajuda a identificar o erro como uma ferramenta didática, eu transmito essa ideia bem humana de que eu estou errando, eu estou me equivocando, e a gente vai seguindo adiante porque isso é normal. E aí no caminho, mesmo que eu não possa ser uma aula pré-gravada, como esta que eu estou gravando agora, eu não posso perguntar, mas ainda assim eu posso chamar a atenção para isso de uma forma positiva. Olha, é normal, eu me enganei, eu cometi um erro. Veja a mensagem de erro, ela quer dizer isso. E aí a gente vai aprendendo assim. Eu, na verdade, acabo tendo algo muito meu aí, né, muito pessoal meu, que é, o gato miou e eu fui abrir a porta para ele, e eu prefiro deixar a aula correr, mas é engraçado, eu também considero que isso também faz parte do processo, o processo de aproximação, né, um processo de aproximação da pessoa que ensina com a pessoa que aprende. Talvez seja uma perspectiva que dá para flertar com a perspectiva freiriana de aproximar, né, quem aprende, quem ensina, e colocar em posições muito mais parecidas, muito mais olho no olho, mas aqui eu acho que eu estou viajando bastante com isso, mas acho que vocês captaram, né? Espero que vocês tenham captado a ideia. Então eu deixo nessa aula, acabou que eu não fiz uso então aqui do script nem nada, mas tudo bem, eu acho que essas aulas vão ser um pouco mais espécies de conversas mesmo. Eu quero deixar muito essa perspectiva de errem no R, deixem os erros acontecer, não se preocupem, não tenham perfeccionismo. O perfeccionismo ele pode ser prejudicial para quem vai aprender. Deixem os erros fluírem, deixem eles fazer parte até mesmo de um vídeo pré-gravado, porque eles vão fazer com que quem está aprendendo olhe para aquilo, veja aquilo como algo natural, e quando a pessoa que está aprendendo passar pelos erros, ela não vai achar que ela está totalmente errada e ela é incapaz, porque ela vai saber que o professor ou professora também passa por erros quando está utilizando e que isso é normal, e isso faz com que a aprendizagem flua. Lembrem-se sempre, eu acho que eu usei essa frase várias vezes agora, né? Mas lembrem-se, o R é intimidante para uma pessoa que não vem com uma facilidade para aprender esse tipo de coisa, e a gente precisa amenizar isso. Eu costumo dizer, quando eu estou começando a ensinar R para as pessoas, que elas têm que ter uma perspectiva que é a seguinte: o R não é difícil, ele é diferente das coisas que vocês estão acostumados a usar. Isso é diferente de ser difícil. Isso não é difícil, ele não é complicado, ele é diferente. Ele tem uma lógica própria.
mas se você vai se acostumando com ela, vai se apropriando dela, ele vai fluindo. Ele pode sim ser desafiador, mas difícil, a base, a essência dele não é. E reforçar também isso, né? Mostrar que ele é diferente, mas que é possível compreender, é algo muito positivo, é algo muito importante. Uma parte do nosso trabalho, e eu comentei sobre isso na aula passada, acaba tendo um pouco a ver com deixar as pessoas à vontade para aprenderem o R, fazer elas acreditarem que elas são capazes, fazer elas pensarem, perceberem que aquilo é interessante, que aquilo pode ser instigante, mostrar que aquilo é útil. Tem várias coisas interessantes que vão deixando a pessoa motivada a aprender. E essa motivação ajuda a gente a contornar obstáculos e a superar desafios. Então, fazer estes movimentos acaba sendo muito interessante. Diminuir o abismo aparente entre a pessoa que ensina e a pessoa que aprende também vai ajudar esse processo a fluir de uma forma mais natural. Então, deixo aqui essa minha aula com esse recado de errem no R, usem os erros e usem os erros para ensinar. Tá certo, gente? A gente continua com os nossos papos sobre ensino de R em breve. Grande abraço e até a próxima aula, gente. Valeu!